Glória a Deus, já foi anunciado aí a palavra dessa noite. Nós queremos trabalhar não apenas aqui, nós estamos tendo a alegria de retornar hoje à noite com os cultos na nossa extensão norte também. Então, lá na norte, também na sul, aqui no campus, estamos trabalhando essa mesma palavra. Vocês vão repercutir isso durante a semana nas suas células, e tudo com o propósito de mostrar quem faz a igreja acontecer. Se eu vou dar um título para essa ministração que eu tenho para o seu coração, os que fazem o reino acontecer. Diga comigo, os que fazem o reino acontecer. Talvez pensando nessa frase, você já coloque a sua atenção ou a sua memória nos pregadores, naqueles que são usados pela palavra, que estão aqui debaixo dos holofotes. Quem sabe você pense nos que têm autoridade para governar e conseguem conduzir a igreja do Senhor. De fato, são ministérios importantes, mas o reino de Deus acontece para muito além de quem aparece. O reino de Deus acontece, claro, por um mover do Espírito Santo, mas sempre usando pessoas que têm um coração de serviço. E eu gostaria de começar essa ministração lendo alguns versículos da palavra de Deus que estão em Efésios capítulo 6, versículos 6 a 8, e diz exatamente o seguinte: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Eu acho que é um bom ponto de partida para a nossa conversa, porque aqui o apóstolo Paulo está nos encorajando, nos exortando a servir, e servir não interessados em sermos vistos pelos homens, sermos premiados de alguma forma com aplausos ou reconhecimentos humanos, mas servir como quem serve ao Senhor e como quem quer agradar ao Senhor. E ele não apenas nos encoraja a fazê-lo, mas ele diz que qualquer pessoa, se fizer alguma coisa boa no reino de Deus, receberá do Senhor recompensa. É daqui que eu parto, porque nós precisamos ter a nossa mente dilatada, nós precisamos enxergar mais do que nós enxergamos. Eu não sei quantos de vocês gostam de assistir filmes, eu raramente o faço, mas me lembro da última vez que fiz, sentei com a minha família, o Gabriel, a Mônica, minha esposa, assistimos um filme muito tocante, uma mensagem linda. E no final daquele filme nós estávamos os três chorando, não exatamente pela mensagem do filme, sim pela mensagem do filme, mas por como Deus usou aquela mensagem para falar ao nosso coração. Um filme que muitos de vocês já assistiram, eu creio. Ele se passa até num ambiente islâmico, não é um filme cristão, mas que tem uma linda mensagem. O Milagre da Cela 7. Quem já assistiu esse filme? Um filme muito tocante, não é? Agora, quando termina o filme, você fica prestando atenção naqueles caracteres que ficam passando na tela no final, aquela infinidade de nomes que ficam passando, ou você é como eu, você já desliga porque o filme já terminou e aquilo ali não interessa muito. Quantos desligam logo que o filme termina e não ficam lendo aquele monte de nomes? Acho que a maioria de nós faz isso, né? E fazemos porque achamos que são só nomes. Mas ali estão os créditos daqueles que fizeram acontecer. Uma infinidade de pessoas que entregaram o seu talento, a sua capacidade, o seu tempo, que estavam nos bastidores. Nós nos fixamos nos astros, nas estrelas, nos atores, mas nós não percebemos que para que eles possam cumprir o seu papel, existe uma infinidade de profissionais, e não profissionais inclusive, voluntários, dependendo do filme, que trabalhou para que tudo ficasse perfeito como finalmente ficou. Eu acho que é uma boa ilustração
para o que acontece na igreja e no reino de Deus, que é ainda maior do que a igreja. Deus não precisa apenas daqueles que, pelo ministério que têm, aparecem. Na verdade, Deus precisa, eu posso dizer, muito mais daqueles que servem nos bastidores, cujos nomes não são admirados, ninguém vai buscar autógrafo deles, mas na verdade possibilitam que tudo aconteça. Você imagine que semana que vem você chegasse aqui para um culto de domingo e surpreendentemente não houvesse ninguém para lhe receber à porta, ninguém com um sorriso na cara dizendo seja bem-vindo, oferecendo álcool gel para você, medindo a sua temperatura. Não houvesse ninguém fazendo esse trabalho. Se você é dessa igreja, você já ia achar um pouco estranho isso. Mas imagine que acontecesse. E aí você percebe que há uma pessoa ali na entrada com uma atitude suspeita, talvez bêbada, drogada, você não sabe, você olha ao redor e não há ninguém atento para ajudar aquela pessoa, impedir alguma manifestação inadequada. E aí você fala, bem, deixa eu entregar os meus dízimos. E você vai ao balcão de recepção e ele está deserto. Não há ninguém lá que possa lhe entregar uma máquina, que possa lhe orientar. E aí você pensa, puxa, hoje está difícil aqui, né? Eu vou levar meu filho lá na igreja da criança, então. E aí você pega o seu filho e leva para a igreja da criança e não há ninguém para recebê-lo lá. Ninguém se preparou para ministrar ao seu filho e, na verdade, ninguém preparou nenhum ambiente. Você volta meio frustrado, frustrada, e você senta ali, os pastores estão presentes, os músicos estão aqui, parece que falta um ou outro, mas eles estão aqui, mas as luzes estão apagadas, esse telão também está apagado e os equipamentos de som estão desligados. E você estica a sua orelha, todos aqui são treinados em esticar a orelha para ouvir a conversa alheia, não? Acredito que sim. Você estica a sua orelha para ver o que o pastor Danilo está conversando com o pastor Moisés. E o pastor Danilo está dizendo, puxa, o ambiente está pesado hoje. Nós precisamos de mais intercessão. Aí o pastor Moisés responde para o pastor Danilo, infelizmente hoje não tem ninguém na intercessão. Não há pessoas orando por esse culto. Dá o horário de começar, e eu subo aqui, e no gogó, porque os equipamentos de som estão desligados, não há quem saiba ligá-los, não é só um botão. E eu no gogó digo para 700 pessoas que estão aqui, pessoal, infelizmente hoje nós não vamos poder ter o culto. Os músicos estão aqui, mas todos os equipamentos deles são eletrônicos, só funcionam se ligarmos os equipamentos e não há quem faça isso. Eu imagino que você iria para casa muito preocupado, frustrado. Quem sabe pensando, puxa vida, hoje é domingo, eu precisava receber uma palavra de Deus. Deixa eu procurar algo na internet, deve ter alguma coisa gravada. E aí você abre nas páginas, nos canais, nas redes sociais da igreja e percebe que já há mais de um mês não tem atualização nenhuma ali. Eu poderia continuar contando essa historinha aqui, mas eu acho que você já entendeu. Você já percebeu o quanto essas pessoas que não aparecem fazem falta se não estiverem funcionando. Pessoal, eu preciso que alguém nos ajude aqui. Nós temos alguém com dificuldade aqui e ele vai tirar a atenção da palavra. Ajudem ele a se sentar mais ali do lado com educação, porque eu estou percebendo que já tem a atenção das pessoas sendo tiradas. Bom, deixa alguém cuidar, tem alguém precisando de ajuda aqui, e você se esforça ao máximo para não perder a palavra. Percebe como é importante que haja pessoas preparadas, dedicadas, atentas, para fazer coisas que a gente nem nota. Todos os domingos você chega, entra, senta,
Você desfruta de um ambiente abençoado, tranquilo, termina, você está abençoado, volta para casa, e você não fez a conta de quanta gente trabalhou nos bastidores. Quanta gente ofereceu os seus dons, não apenas para que aqueles que estão aqui recebessem a palavra, mas aqueles que estão distantes, quem sabe do outro lado do mundo. Tudo isso feito por gente voluntária, gente que não ganha nada para fazer, gente que simplesmente ama ao Senhor, e amando ao Senhor decidiu colocar os seus talentos à disposição do Senhor, o seu tempo. Alguns desses trabalhos são muito específicos, precisam de alguma habilidade, precisam de um mínimo de conhecimento, outros nem tanto. Qualquer pessoa com boa vontade pode ser o sorriso à porta da igreja. Qualquer pessoa com boa vontade e compromisso pode ser um intercessor, que enquanto o pastor prega, ele abre os céus numa sala, junto com outros, orando pelo culto, e agora mesmo, certamente, a gente fazendo isso, para que você que acompanha de sua casa seja abençoado. Isso é o reino de Deus. Isso é o mais lindo da igreja. E o propósito de falar sobre isso nessa noite, na verdade, é para, em primeiro lugar, despertar o seu coração para valorizar quem faz. Despertar o seu coração para honrar aqueles que dão o seu tempo, que muitas vezes chegam aqui bem antes de todos nós, para prepararem tudo, para que tudo funcione bem. Despertar o seu coração a valorizar o trabalho dessas pessoas, inclusive quando não sai tão bem assim, mas houve esforço. Mas o meu propósito também, ao ministrar nessa noite sobre isso, é despertar você. É, quem sabe, plantar no seu coração o desejo de servir ao Senhor com os talentos que você tem, com as habilidades que você tem. Obviamente, há um chamado geral para todos nós. Todos nós fomos chamados para uma vida de adoração. Todos nós fomos chamados a pregar a palavra de Deus. Todos nós fomos chamados a ser e fazer discípulos. Nessa igreja, nós temos a ambição de levar cada crente a um crescimento espiritual até que ele se torne um líder. Nós temos, pelo menos, esta visão. E se tornando um líder, ele será um fazedor de discípulos, como Jesus nos mandou ser. Mas há muito mais a fazer do que isso. De certa forma, nessa noite, eu quero quebrar alguns paradigmas na mente de muitos de vocês e mostrar que há coisas que não parecem espirituais, mas são altamente espirituais. Que talvez você tenha um dom que você nunca considerou como útil no reino de Deus, porque afinal de contas as coisas espirituais são pregar, profetizar, orar. Mas talvez você tenha uma habilidade, ou no mínimo, você tenha uma propensão natural que pode fazer muita diferença. E eu quero mostrar algumas coisas na palavra para você. Eu acho que isso vai nos ajudar a enxergar com mais amplitude o reino de Deus. E a primeira coisa que eu quero que você entenda ou se lembre é que a igreja é um corpo. E todo membro desse corpo tem função. Amém? Nós somos um corpo. Essa é uma das figuras mais ricas que a palavra nos apresenta para descrever a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo e, portanto, membros uns dos outros. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 21 em diante. É a leitura que vamos fazer. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra.
Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem, ou seja, operem juntos os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Essa é a vontade de Deus. Que todos nós funcionemos, não importa o nosso tamanho. A figura aqui são os membros, os órgãos do corpo. Eu não sei se tem aqui algum especialista em anatomia. Eu sei que algumas pessoas gostam disso. Quem sabe há profissionais de saúde aqui que podem identificar cada órgão, cada osso. Meio difícil, hein? Mas a maioria de nós tem que admitir que talvez não consiga nem localizar onde esteja o seu rim ou o seu fígado, certo? A verdade é que nós vivemos muito mais por aquilo que não aparece do que por aquilo que aparece. Se algumas coisas que estão dentro de nós e que ninguém vê derem problema, nós estamos dentro d'água, irmãos. Alguém aqui já viu uma tireoide? Faz noção de onde fica? Do que seja? Onde é que fica a tireoide? Aqui? É uma glândula, né? Ela é responsável por produzir certos hormônios muito importantes. E talvez algum de vocês que saiba, ou é porque realmente gosta de estudar, ou estudou para isso, ou porque já teve problema. Quando essa pequena glândula, que tem formato de borboleta, aqui dentro de nós, que a gente vive a vida sem nem se lembrar dela, quando ela dá problema, pode ser fatal. Quando ela não funciona bem. Então vejam que é uma boa ilustração, não é? Cada um de nós é um membro, cada um de nós tem uma função. Nem todos os membros são iguais, nem todos têm a mesma habilidade, nem todos têm a mesma função, mas é importante que cada um funcione dentro daquilo que foi formado por Deus. Essa é a mensagem. Nós precisamos de todos, e mesmo os mais indecorosos, mais, entre aspas, indignos, como diz Paulo aqui, precisam ser revestidos de muita honra. Porque o reino acontece a partir da cooperação, ou seja, da operação de todos. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu amo esse versículo, você já deve ter me ouvido citá-lo outras vezes, em outras palavras. Porque nós somos chamados de despenseiros. O que é um despenseiro? É alguém que cuida de uma despensa, de um depósito. E que dispensa é essa? É a dispensa da graça de Deus. E como é essa graça? Essa graça é multiforme. Ela se manifesta de muitas maneiras, em muitos dons. E o que se espera dos dispenseiros é que eles façam bem o seu papel, que cada um sirva conforme o seu dom. Se você tem uma habilidade, isso é um dom de Deus. Talvez alguém levante uma objeção e diga: não, pastor, eu me esforcei muito para ter esse conhecimento, eu estudei a vida toda. Bom, parabéns para você. De fato, muitas das coisas que trazemos na vida são resultado do nosso esforço, sim. Mas antes de serem resultado do nosso esforço, são resultado da graça de Deus que liberou sua bênção sobre nós. Nós não passamos de mordomos, de administradores de coisas celestiais. E por favor, não entenda que eu estou falando apenas de dons espirituais, como a gente costuma referir. Eu estou falando de habilidades simples, como ouvir uma pessoa, como dar atenção, como ser o primeiro a correr para resolver uma situação que precisa de uma solução urgente, se oferecer.
Em Romanos capítulo 12, eu vou ler vários versículos durante esse meu tempo aqui, porque eu quero mais que tudo colocar a palavra de Deus no seu coração. Você está recebendo aí? Pessoal lá da arquibancada, tem alguém dormindo aí? Não, não é? Presta atenção, porque se alguém puxar o ronco, você está autorizado a acordá-lo com uma cotovelada santa. Romanos capítulo 12, versículos 4 a 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério ou serviço e ministério são a mesma coisa, tá? Dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, o que anima, o que encoraja, faça-o com dedicação. E o que contribui com liberalidade, generosidade. O que preside, o que governa com diligência. E quem exerce misericórdia, faça com alegria. Então veja, Paulo está dizendo, cada um de nós tem um dom e que precisa ser exercido com intensidade, com fidelidade. Portanto, olhando daqui, eu não estou enxergando ninguém que seja inútil. No corpo de Deus não há membros que estão aí só para dar problema. Todos têm suas funções. Amém, queridos? E mais do que isso, é importante que nós saibamos que Deus distribui talentos e Ele espera que esses talentos sejam usados. É Deus quem dá os dons, é Deus quem libera as habilidades naturais ou sobrenaturais. Mas Ele não dá simplesmente para te enfeitar. Deus não quer que você seja uma árvore de Natal, desculpa aí. Na verdade, Deus investe em você para que você possa produzir frutos no seu reino. Há uma parábola contada por Jesus, e talvez seja a mais conhecida das parábolas de Jesus, que é a chamada parábola dos talentos. Quantos aqui já leram a parábola dos talentos? Nós vamos ler uma parte dela de novo. Está em Mateus capítulo 25, vou ler do versículo 14 em diante. São palavras de Jesus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar, a trabalhar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu, enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então perceba que Jesus está aqui descrevendo o reino de Deus por uma parábola, e ele está comparando Deus a um senhor que distribui talentos. Bem, no contexto aqui, esses talentos eram moedas. Já na nossa cultura e na nossa língua, talento não é uma moeda. Talento é uma habilidade. E não é por acaso. Essa palavra em português, talento, vem do latim. E no latim, ela surgiu a partir da ideia da parábola de Jesus. Então tem tudo a ver. O Senhor da parábola entregou moedas para que os seus servos trabalhassem com aquelas moedas. Mas o nosso Senhor nos entrega talentos, nos entrega habilidades. E o que Ele espera? Que nós enterremos? Que nós simplesmente preservemos o que temos para devolver a Ele do jeitinho que recebemos? Não. Ele espera que nós produzamos frutos com isso. Bom, a parábola continua no versículo 24. Está escrito assim: chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor,
sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Eu acho que a parábola é bastante clara. O Senhor distribui talentos entre nós, e Ele espera que nós trabalhemos com eles, que nós o sirvamos com esses talentos. E à medida que nós o fazemos, Ele tem a intenção de nos ampliar, de nos expandir, de nos dar mais capacidade ainda. Sabe, queridos, eu vejo que uma igreja vai ser tão mais próxima da igreja dos sonhos de Deus, quando todos entenderem isso. Quando todos conseguirem se olhar no espelho e perceber que tem algo a dar. E percebendo, sejam voluntários. Nós chamamos esse dia de dia do voluntariado, ou dia do voluntário. Mas na verdade ser voluntário deveria ser o estilo de vida de todo crente. Porque ser voluntário é estar disposto a servir. É estar mais do que disponível, é estar disposto, porque há pessoas que estão disponíveis, mas não estão dispostas. É que nós olhemos para nós mesmos, sem nenhum medo de reconhecer que nós temos algo para dar, e que esse algo que temos, por mais ínfimo que pareça, pode fazer uma grande diferença no reino de Deus. E pode fazer uma grande diferença na nossa eternidade, porque tudo aquilo que fazemos aqui é eternizado como crédito para o que vamos viver depois. Diga aleluia. Em 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2, Paulo diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Preste atenção, Paulo está reforçando essa ideia que eu acabei de compartilhar com vocês. Sabe, como você gostaria de ser reconhecido, identificado pelos homens? Que as pessoas de dentro da igreja e de fora também, da sua família, seus vizinhos, quem lhe conhece, olhasse para você e dissesse: fulano é isso. Paulo está nos estimulando a buscar esse ideal aqui, que os homens nos considerem servos de Cristo. Que os homens olhem para nós e digam: ele é um servo de Jesus Cristo, um ministro de Jesus Cristo, uma serva do Senhor. Amém, gente? E que os homens nos considerem bons despenseiros. Mais uma vez, nós que trazemos em nós coisas que foram depositadas por Deus, precisamos ser achados fiéis na distribuição, no compartilhar daquilo que nós trazemos. E olha, eu não sei que ideia você tem na cabeça sobre unção, porque às vezes saímos de um culto e dizemos: uau, aquele pregador estava ungido hoje. Não é verdade? Que palavra cheia de unção. Aquele dirigente hoje, estou até arrepiado. Você consegue enxergar unção em trabalhos tão técnicos como o que essas duas moças estão fazendo agora? Operando uma câmera para que aquilo que está acontecendo aqui possa chegar a milhares de outras pessoas. Será que existe unção para isso? Eu vou dizer para você que sim.
Surpreendentemente, a palavra de Deus, nós é que estamos bitolados em achar que a unção é para apenas certas coisas no reino. Eu vou mostrar para você 2 exemplos muito fortes. Um deles está no Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 ao 7. São palavras que Deus deu a Moisés. Moisés era o líder da nação de Israel que estava peregrinando pelo deserto, sendo formada como uma nova nação. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel. Preste atenção, esse Bezalel, se você começar a leitura e não completar, você vai pensar, ele deve ser um grande líder, ele deve ser um pregador, um profeta, porque Deus está dizendo que o chamou pelo nome. Mas Deus continua dizendo: chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, e de habilidade, e de inteligência, e de conhecimento. Você para e pensa: uau, esse cara vai ser o maior pregador de Israel. Porque Deus o chamou pelo nome, Deus o ungiu, Deus lhe deu conhecimento e inteligência. Quem dera que ele fosse o meu pastor. Mas para quê? O texto continua dizendo: em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar o ouro, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para o entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Ou seja, o chamado de Bezalel e a unção de Bezalel era para ele ser um artesão, um artífice, alguém que trabalhava com os metais preciosos e com a madeira. E Deus ainda continua dizendo, versículo 6, eis que lhe dei por companheiro a Oliabe. Opa, tem mais um ungido aí. Inclusive várias sugestões de nomes, mulheres que estão grávidas, esperando bebês. Olha aí que nomes maravilhosos. A Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda. Percebe, queridos? Deus liberando unção para pessoas fazerem trabalhos manuais. Você nunca tinha pensado na unção dessa forma. Eu posso afirmar com toda convicção que a gente que tem unção para sorrir, para receber, para abraçar, a gente que tem unção para pegar um equipamento de som e conseguir organizar a acústica de um lugar grande como esse, de tal maneira que todos sejam abençoados. Unção, chamado. A igreja nasceu sem muita organização, aliás, sem nenhuma organização. Quando a igreja nasceu em Jerusalém, está lá no começo do livro de Atos, havia 120 irmãos orando, esperando, e o Espírito Santo veio sobre eles. Entre eles estavam os 12 apóstolos. Naquele dia em que o Espírito Santo caiu sobre a igreja, uma multidão correu para aquele lugar. E num dia, numa manhã de domingo, 3.000 pessoas se converteram. Uau! Imagina. Eles não tinham se organizado para aquilo. Eram 120 pessoas que simplesmente oravam juntos. E agora são uma comunidade de mais de 3.000. E você sabe que junto com a multidão, vem os problemas da multidão. Vem as necessidades da multidão. E não demorou muito para que os apóstolos, que estavam muito bem preparados para dirigirem aquele povo, para pregarem a palavra, afinal de contas eles haviam passado 3 anos com Jesus, mas não demorou muito para eles perceberem que eles não dariam conta de tudo. E no capítulo 6 de Atos, nós temos a narrativa da instituição dos diáconos. Você sabe o que significa a palavra grega diáconos? Significa servos.
A igreja descobriu que não precisava apenas de apóstolos, que não precisava apenas de pregadores. A igreja descobriu que precisava de servos. E como é que ela descobriu isso? Vamos ler o texto? Atos capítulo 6, versículos 1 a 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Veja o que acontece, a multidão vem, e com ela vem as necessidades. Havia gente pobre que precisava ser ajudada, que precisava ser suprida. Viúvas que precisavam, como muitas precisam hoje. É por isso que nós estamos fazendo um movimento de solidariedade mais uma vez. E como era tanta gente, começou a haver problemas na distribuição. Versículo 2. Então os 12, se referindo aos apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável, não é aconselhável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O que os apóstolos aqui estão dizendo é: irmãos, nós não damos conta de tudo. Ou nós pregamos a palavra, nós doutrinamos vocês, nós formamos a igreja que está nascendo, ou nós vamos ter que correr atrás do alimento das viúvas e de outras necessidades. Não dá para fazer tudo. Mas eles têm uma proposta, versículo 3. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Talvez, observando o currículo exigido, você pense assim: os apóstolos vão servir às mesas e vão botar esses caras aqui para pregar. Porque se eles precisam ter bom testemunho e ser cheios do Espírito Santo, vão entregar o bastão para eles. Não. Eram homens cheios do Espírito Santo. Eram homens de bom testemunho, queriam fazer o trabalho simples, mas fundamental, de identificar os necessitados da igreja, recolher os alimentos e distribuir de uma forma justa. Super espiritual, não? Se você perguntar para uma daquelas viúvas, ela dirá: muito, muito espiritual. Quantos estão entendendo? O reino de Deus funciona nos bastidores, meus irmãos. Quando nós lemos no versículo 7 aqui, aliás, deixa eu ler o texto todo para ficar na sua memória. Quanto a nós, versículo 4, vou voltar para o 3, para a gente pegar toda a ideia. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão. Esse é o único versículo bíblico que me dá uma esperança de que os corintianos vão entrar no céu. Está aqui o Timão. Mas logo do lado dele está o Palmeiras. Não. Palmeiras não tem mundial. Aí está a lista dos homens cheios do Espírito, escolhidos pela comunidade para fazer o quê? Servir. Ser diáconos, servos da igreja. Trabalhar nos bastidores para que os apóstolos pudessem se dedicar ao chamado deles. E olha o resultado dessa simbiose, dessa cooperação, melhor dizendo, versículo 7, crescia a palavra e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Glória a Deus, essa é a igreja que o Senhor está levantando também nessa última geração. Amém? Uma igreja de servos cheios do Espírito, seja aqui debaixo dos holofotes, seja nos bastidores, todos fluindo no dom que recebeu do Senhor e manifestando a graça de Deus. E queridos, quando nós fazemos assim,
E esse é um outro princípio que eu gostaria de plantar no seu coração, ou de lhe lembrar nessa noite. Preste atenção. Servir nas pequenas coisas é o caminho para nos habilitarmos para as coisas maiores. É quando você serve em coisas simples que Deus vê o seu coração e Ele lhe confia coisas maiores. Voltando àquela parábola dos talentos, quando o Senhor chamou um dos servos que havia trabalhado bem, qual foi a palavra dele para aquele servo? Mateus 25, 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aquele que é fiel no pouco, é colocado sobre o muito, Deus lhe confia outras coisas. Querido, eu fiz o exercício durante essa semana de puxar pela memória e tentar me lembrar quando foi que eu deixei de ser um crente apenas esquentador de banco, de cadeira de igreja, e passei a servir. E puxando pela memória, eu voltei lá aos meus talvez 16 anos, pouco tempo depois de eu ter me convertido. Meus primeiros meses na igreja foram de chegar, foram de aprender a palavra, entender um pouco mais sobre o que é ser cristão. Mas eu me lembro que logo eu estava servindo. E qual foi o meu grande ministério? Aquele que eu assumi na casa de Deus. Era 3 ou 4 vezes por semana me apresentar de manhã para ajudar o meu pastor. Ele gostava, era um evangelista. Ele gostava de ir para as praças pregar o evangelho. E ele levava um equipamento muito básico. Umas bocas de alto-falante assim, daquelas bem antigas. Um amplificador valvulado. E ele levava consigo 3 ou 4 jovens, entre eles alguém que arranhava uma guitarra. E ele chegava na praça, e ali ele fazia algum barulho, ele atraía algumas pessoas, e ele pregava o evangelho 3, 4 vezes por semana. Às vezes as pessoas passavam e desdenhavam, às vezes um bêbado chegava para atrapalhar o nosso culto. Mas muitas pessoas paravam e recebiam Jesus. E qual era o meu trabalho? Eu não sabia cantar, eu não sabia pregar, eu não sabia fazer quase nada, mas eu podia carregar caixas de som, eu podia ligar os fios, e eu podia compor o cenário, eu podia fazer de conta que cantava também. E foi sendo fiel nesse pouco que Deus foi me dando outras oportunidades, até eu chegar aqui nesse lugar tão honroso, onde eu posso ter a sua atenção para a palavra do Senhor. É sempre assim, sabe? Você se qualifica para coisas maiores fazendo as coisas simples, mas fundamentais. Porque quem não faz a coisa simples, se as coisas simples, melhor dizendo, não são feitas, as mais complicadas não acontecem. Eu não vou ler os textos, porque nós já estamos com o nosso tempo esgotando. Mas alguns dos homens que nós admiramos na Bíblia, que foram depois reconhecidos como grandes líderes ou profetas, na verdade começaram assim, nos bastidores. Quando referimos o nome de Josué, Josué, o grande líder, o capitão da conquista, o primeiro, vamos dizer, governante de Israel que entrou com o povo conquistando a terra prometida. Grande Josué. O grande Josué foi por muito tempo conhecido como o servidor de Moisés. Aquele que carregava a mala para Moisés, aquele que montava a tenda. Quem já ouviu falar do grande profeta Eliseu? O profeta da porção dobrada. Um dia o rei Josafá, numa situação em que ele precisava de uma direção de Deus, ele perguntou: por acaso não há um profeta entre nós que possamos ouvir e ter uma direção? E alguém disse: está entre nós Eliseu.
aquele que deitava água nas mãos de Elias. Ou seja, aquele que lavava as mãos do profeta que viveu antes dele. Mas agora ele é o profeta. E ele está aqui com uma palavra de Deus. Amém, meus queridos? Quando nós servimos nas pequenas coisas, nós nos habilitamos para coisas maiores ainda. E eu quero terminar essa palavra, porque eu não posso simplesmente estimular você a valorizar as pessoas que estão servindo nas grandes ou pequenas coisas, ou despertar você para servir, sem dizer que servir na casa de Deus é algo sério. Se nós vamos servir ao Senhor, fazendo o que quer que seja, nós precisamos servir com toda a intensidade. Ouça, nunca se esqueça disso. Em qualquer ministério na casa de Deus, compromisso é essencial. Ninguém pode se oferecer para um serviço, volto a dizer, seja ele qual for, e tratar isso de uma maneira vã. Você já pensou, se todos vocês estivessem aqui hoje, e o pregador escalado, eu, não aparecesse, cadê o pastor Danilo? Ah, é porque hoje foi aniversário do sobrinho dele, e ele resolveu que ele ia passar lá. Não veio. Inadmissível, né? Mas é inadmissível que alguém que esteja servindo ao Senhor por coisas banais deixe o seu lugar vazio. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, versículo 58, o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, há duas verdades aqui nessa exortação do apóstolo Paulo. A primeira delas, se você vai servir ao Senhor, se você vai fazer a obra do Senhor, como essas moças estão fazendo, como aqueles rapazes que estão ali numa sala estão fazendo, é por isso que cada texto que eu falo aqui aparece nessa tela, é por isso que essa transmissão está chegando a centenas de casas. Bem, para que tudo isso aconteça, é porque algumas pessoas estão sendo firmes, constantes e abundantes. Elas estão fazendo com responsabilidade. E precisa ser assim. Então, é um apelo a que você, se vai servir, sirva, fazendo para o Senhor melhor do que você faria para qualquer homem ou para si mesmo. Mas também, o apóstolo Paulo nos diz que se nós fizermos assim, o nosso trabalho no Senhor nunca será vão. Sempre terá recompensa. Amém? Em Jeremias 48:10 diz o seguinte, uma palavra pesada: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se for para fazer relaxadamente, é melhor não fazer. A omissão é pior, é melhor, é menos pior do que a irresponsabilidade. Jesus diz que aquele que lança a mão do arado e deixa o arado no campo não é digno dele nem do seu reino. O que é deixar o arado no campo? É você assumir uma responsabilidade e no meio do caminho deixar para lá. Isso desonra o Senhor. Então, junto com o apelo de que todos nós nos disponhamos a servir com o que temos, vem também a necessidade que esse serviço seja com muita seriedade. Romanos 12:11 está escrito: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Mais uma vez, o contexto é servir, estamos servindo, não importa no que seja, na oração, nos bastidores, na recepção, na segurança, nos equipamentos, na pregação, não importa. Se estamos servindo ao Senhor, no zelo nós não podemos ser remissos. Eu vou traduzir para você essa frase: no zelo não sejais remissos. No cuidado, na responsabilidade, não economize, se você está fazendo para Deus. Amém? Se é para Deus, não economize no zelo. É isso que está escrito ali.
E uma última passagem que eu quero ler, e já vou pedindo para você que está aqui comigo se colocar em pé, porque eu quero orar pelos seus dons, eu quero abençoar a sua vida. Mas nós vamos ler essa última passagem, palavras do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sublinho especialmente as primeiras frases: procurai com diligência, com intensidade, com responsabilidade, cada vez maior. Procurem cumprir a sua vocação. Você tem uma vocação. Você tem dons que foram colocados por Deus na sua vida e que podem ser fundamentais no reino. Os que fazem o reino acontecer. Antes de nós orarmos, eu quero orar por você. Eu queria pedir que diante de Deus e com toda a sinceridade, nós dessemos graças ao Senhor e aplaudíssemos ao Senhor por todas as pessoas que nessa casa servem sem aparecer. Obrigado pelo seu sorriso na porta, obrigado pelas suas orações enquanto desfrutamos, obrigado por ter chegado mais cedo para preparar essa câmera, esse equipamento, obrigado a vocês porque passaram tantas horas se preparando para cantar essas canções, obrigado a cada um que faz o reino acontecer, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E se você tem a sensação de que está tudo suprido, pergunte para eles. Pergunte para essas duas jovens se elas gostariam de que houvesse mais pessoas que pudessem ser escaladas e assim elas não tivessem que estar com tanta constância e preocupadas com o equipamento. É diferente você sentar e receber a palavra. E outra coisa é você estar ali, tendo que estar... E tem uns pregadores que judiam, né? Eles andam pra caramba. Eu até aprendi a ficar mais quietinho aqui. Por misericórdia delas e dos que estão lá na técnica. Você pode servir. Eu vou orar, tá? Você recebeu isso aqui? Acho que o Moisés mandou fazer bem grandão, nem sei para que tão grande, mas é para você não esquecer, não dizer, eu perdi. Se você perder isso aqui, meu amigo, só libertação. Eu quero que em casa você leia, aqui nós temos uma descrição das várias áreas da igreja, onde os voluntários são muito necessários e bem-vindos. E na parte final, há um formulário bem simples, que você que quer, que sente que pode servir em qualquer uma dessas áreas, preencha esse formulário, seu nome, contato, dados de célula, e marque as áreas onde você acha, poxa, talvez eu possa aprender, eu possa ser útil. Algumas áreas precisam de um conhecimento mínimo, ou no mínimo precisam de uma habilidade natural, né? Outras áreas não, precisam só de boa vontade. Vontade de aprender. Se você quer, preenche, entregue na recepção, deixe. Isso vai chegar à mão do líder da área ou das áreas que você gostaria de ser um voluntário. Ele vai fazer contato com você na hora certa. Tá bom? Mas agora eu quero orar por você, porque você
é um despenseiro da graça de Deus. Levante as suas mãos aos céus. Olhe para dentro de si, pense. Quem sabe agora você entenda que algumas das coisas que você sabe fazer podem ser tão úteis aqui. Coloque nas mãos do Senhor. Eu vou lhe dar um tempo para consagrar os seus dons, os teus talentos, enquanto nós somos conduzidos nessa canção. E aí eu oro para que Deus possa te usar com graça e poder. Aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. E do teu amor sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Eu acho que é tudo que Deus quer ouvir de você, do seu coração, não só da sua boca. Eis-me aqui, Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu me disponho. Se é o que você está falando, levante bem alto suas mãos. Mãos ao alto. Mostre a sua rendição, a sua entrega ao Senhor. Eu quero te abençoar. Pai querido, aqui está a tua igreja, cheia de riquezas. Cada uma dessas pessoas tem um depósito maravilhoso do Senhor em sua vida. Cada um aqui é membro de um corpo vivo e cheio de vida, Senhor. Eu quero te pedir, desperta no coração de cada um seu chamado. Esclarece, enfatiza, empodera, habilita, prepara, unge, Senhor. E acima de tudo, Espírito Santo, desperta o desejo de te servir com abundância através dos dons que recebemos de Ti. Eu abençoo as habilidades espirituais, naturais. Eu abençoo a vida dos Teus servos, para que essa igreja seja uma comunidade de voluntários, fazendo o tempo todo o que mais glorifica o Teu nome, servindo e servindo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor use você com muito poder, que Ele expanda a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vai da paz, vai debaixo da bênção do Senhor.